Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Nas noites de domingo nós estamos estudando juntos o livro de Efésios, versículo por versículo. E que tesouro nós temos diante de nós aqui, meus irmãos. Uma das cartas mais maravilhosas da Bíblia, a rainha das epístolas. E quão gratos nós somos e devemos ser a Deus por ter nos permitido estudar cuidadosamente essa carta. Esse é o meu 20º sermão aqui nesse livro. Estamos examinando o versículo 4. No nosso último estudo nós vimos que a razão pela qual nós somos cristãos e gozamos de toda sorte de bênçãos espirituais é porque, em primeiro lugar e acima de tudo, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas ainda há verdades transformadoras aqui nessa passagem que nós precisamos examinar. Então pegue sua Bíblia e vamos ler o nosso texto, Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4, diz assim a palavra do Senhor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra agora para ouvir a Tua voz e nós cremos que o Senhor fala conosco, apesar da imperfeição dos Teus mensageiros, ó Pai. E nós pedimos para que essa noite o Senhor mais uma vez fale com o Seu povo, manifeste a Sua presença, edifica a Tua igreja, Senhor. Que a Tua presença seja contemplada, adorada e Tua palavra seja obedecida. Em nome de Jesus, amém. Nós já vimos aqui nesse versículo que a eleição divina antes da fundação do mundo foi a causa, foi a atividade inicial da provisão de bênçãos do Espírito que nós recebemos de Deus Pai em Cristo Jesus. Nós devemos notar agora, no próximo passo, o objeto da escolha divina. E isso é indicado aqui pelo pronome nos escolheu, diz o apóstolo. E com isso Paulo quer dizer aqui que a eleição divina não se limita apenas aos crentes de Éfeso, mas também o inclui. Ele usa o pronome nos para incluir-se como um eleito de Deus junto com os efésios. Isso quer dizer, meus irmãos, que embora pessoas particulares, dentre a raça humana caída, sejam os objetos de escolha, da escolha divina, elas não foram destinadas ao isolamento ou a uma peregrinação solitária, como o Peregrino de John Bunyan, do clássico livro de John Bunyan. Mas essas pessoas escolhidas por Deus, elas são unidas umas às outras em uma nova sociedade. A eleição divina é a atividade inicial para formar uma nova família de Deus em Cristo, que inclui judeus como Paulo e gentios como os efésios. E ambos estão em pé de igualdade em termos de posição e privilégios espirituais diante de Deus. Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo para formar o corpo de Cristo, a igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas, como diz Efésios, capítulo 1, verso 23. As pessoas escolhidas imerecidamente, desde antes da fundação do mundo, formam um grupo de crentes unidos organicamente nele, em Cristo Jesus, por meio da fé. A realidade da nossa eleição, meus irmãos, é evidenciada, dentre outras coisas, por essa união uns com os outros em Cristo Jesus. E nós precisamos acompanhar
a ênfase do apóstolo e compreender esse aspecto coletivo da eleição divina. Se levarmos em consideração a nossa cultura ocidental individualista, eu digo que essa é uma grande necessidade para nós hoje, uma grande necessidade para os crentes da nossa época. Desde o Renascimento, no século XVIII, o indivíduo tornou-se o centro da realidade de todas as coisas, o centro da realidade humana, e ele passou a orientar todas as coisas. Se até o período medieval nós tínhamos Deus no centro, daí em diante o homem passou a estar no centro. O indivíduo tornou-se a orientação, o princípio orientador de todas as coisas. A crença por trás disso era que o homem poderia tudo, que o homem individual poderia tudo, desde que ele tivesse vontade e capacidade de ação individual, ele poderia fazer todas as coisas. A partir de então, nós crescemos vendo símbolos da nossa sociedade individualista sendo apresentados à nossa consciência, bombardeados à nossa consciência. Isso sendo introjetado na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa compreensão, consciente ou inconsciente você esteja, isso estava entrando na sua consciência. O cinema talvez tenha personificado isso mais do que qualquer outro artefato cultural. A sétima arte nos apresentou indivíduos heróicos com poderes ilimitados, como o Super-Homem, na década de 1970, e em tempos mais recentes, os grandes heróis de ação de Hollywood, como Jean-Claude Van Damme, Sylvester. E a disso era de que o indivíduo é um agente livre, o indivíduo é um agente autônomo, que pode tudo, destacado de todo o aspecto social. Não há como negar, meus irmãos, que o resultado disso daí foi liquidez nos relacionamentos e busca por satisfação pessoal. Isso que passou a orientar a vida dos indivíduos. E hoje, a pós-modernidade, a época que nós vivemos, levou esse individualismo ao seu clímax, amplificando essa singularidade do indivíduo moderno. A ênfase diante do homem como um indivíduo livre e autônomo evoluiu agora para a nossa época, para uma ênfase no homem como um indivíduo singular e insubstituível. E isso influencia diretamente a maneira como as pessoas hoje concebem a espiritualidade. Há hoje uma espiritualidade privatizada, não institucionalizada, não burocrática, que dá livre poderes e autonomia para as pessoas agirem, para o indivíduo construir a sua própria espiritualidade, marginalizando a dimensão coletiva da experiência religiosa. E uma vez o indivíduo tendo esses grandiosos poderes concedidos pela espiritualidade privatizada, ele se torna um superindivíduo. Alguém soberano, autônomo, singular, insubstituível, acima de todo o aspecto social e dos interesses coletivos. E nós encontramos reflexo disso tanto nas religiões não cristãs quanto nos evangélicos propriamente ditos. Mas, meus irmãos, o cristianismo ele é incompatível com o individualismo pós-moderno. Porque com base na eleição divina, nós somos todos iguais do ponto de vista da nossa experiência espiritual. Nós viemos à existência como cristãos sob as mesmas bases e permanecemos como tal pelas mesmas razões. E por isso, nós gozamos dos mesmos benefícios espirituais como parte de uma nova sociedade que será consumada no futuro, quando Cristo vier dos céus com poder e grande glória. Não existe, então, algo como um supercrente, ou seja, um indivíduo, um eu autônomo, construindo a sua própria experiência espiritual privatizada e sob as suas próprias bases. Não existe esse tipo de cristão. Mesmo um apóstolo como Paulo é cristão pela mesma razão que os efésios, a eleição divina, sob as mesmas bases. E embora apóstolo, um crente singular em certo sentido, Paulo também inclui-se como sendo parte da mesma família de Deus que aqueles crentes gentios efésios. A eleição divina une os crentes com Cristo e uns com os outros. Estão nele, mas também estão juntos com os outros. Como eu já disse a vocês em outra ocasião, um teólogo reformado descreveu Efésios como um esboço de teologia centrado na igreja,
Paulo, portanto, não está expondo aqui apenas como pessoas particulares tornam-se cristãs, mas como a igreja veio a existir, como o corpo de Cristo foi formado. E a resposta a isso é que a igreja é produto da ação divina desde antes da fundação do mundo. E Paulo se vê, junto com os crentes efésios, como sendo membros do corpo de Cristo. De fato, Paulo diz que os crentes formam o corpo de Cristo no final desse capítulo, aqui nos versículos 22 e 23. Você olha aí na sua Bíblia. Paulo diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, referindo-se a Cristo, como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E nós precisamos então nos ver dessa maneira, meus irmãos. Nós não podemos ver a vida cristã meramente do ponto de vista individual e subjetivo. Nós somos membros do corpo místico de Cristo, no qual nós desfrutamos pela fé da vida de Cristo e por meio do qual esse corpo ele atua na terra. Deus não nos escolheu simplesmente para nós empreendermos uma busca individual por questões religiosas e assim nós irmos dominicalmente a um prédio, porque nós estamos interessados em sermões, em cursos e palestras, como alguém que busca a Fundação Curro Velho para cursos de artesanato e pintura e o Senac para cursos profissionalizantes. Não, meus irmãos, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para nós sermos igreja de Jesus Cristo. Nós não somos a primeira Fundação Cultural Batista do Pará. Nós não somos o primeiro centro de formação profissional batista do Pará. Nós não somos a primeira faculdade batista de teologia e capacitação ministerial do Pará. Nós não somos o primeiro clube do livro batista do Pará. Essas instituições hipotéticas que eu mencionei são sociedades de ensino com as quais as pessoas interessadas se associam voluntariamente, mas nós não somos meramente um grupo educacional religioso que fornece palestras ministradas por professores religiosos profissionais. Igreja Batista do Pará é o termo distinto. Há muitas instituições que têm o termo primeira no seu nome. Primeira Sociedade de Psicologia e Psiquiatria de Nova York. Há muitas outras instituições que têm o nome Batista. Tem a Fundação Batista Eurico Nelson, lá na Marambaia. Mas o fator distintivo aqui é que nós somos uma igreja. Nós somos antes e acima de tudo uma igreja. Somos membros do corpo de Cristo. É isso que nos define e nos distingue de qualquer uma dessas instituições que atraem pessoas particulares que estão construindo autonomamente a sua experiência educacional e profissional. E depois que elas fazem os cursos do seu interesse, elas vão embora e seguem a sua jornada individualmente. Isso não nos diz respeito, meus irmãos. Será que você, talvez haja alguém aqui essa noite que veja as coisas dessa maneira? Será que você entendeu que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo e que isso agora define que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos parte constituinte do corpo de Cristo? Será que nós nos vemos como as mãos e pés do corpo místico de Cristo por meio do qual Ele atua nessa terra e está levando adiante os seus propósitos? O ponto central desta carta é a obra que Deus fez por meio da morte e ressurreição de Cristo para edificar a igreja, o templo do Espírito Santo, o corpo de Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui, a formação do corpo de Cristo. E com qual propósito Deus nos elegeu em Cristo? Com qual propósito? Por que Ele está formando um corpo? O apóstolo diz no afluir do texto, para sermos, verso 4 de Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Novamente, é importante enfatizar, como já fiz no estudo anterior, o caráter imerecido da eleição. Deus não nos escolheu porque nós somos santos ou previu que nós iríamos ser mais santos que outros, mas Ele nos escolheu para nós sermos santos, não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. E esse propósito é expresso através da combinação de duas palavras aqui,
santos e irrepreensíveis. Os dois termos que Paulo usa aqui expressam a mesma coisa, referem-se à santificação, mas eles focalizam aqui nesse texto aspectos diferentes da santidade. Por isso essas palavras não são sinônimos. Paulo, meus irmãos, não pode ser acusado de fazer floreio no seu discurso, de querer dar brilho à sua linguagem, de encher linguiça com detalhes sem importância. Ele mesmo disse que seu discurso aos cristãos coríntios não consistiu em palavras astutas vindas de sabedoria humana e, portanto, inúteis. Mas ele diz em palavras ensinadas pelo Espírito. 1 Coríntios 2, versos 4 e 13. Portanto, meus irmãos, o apóstolo nunca usa palavras aleatoriamente. Ele escreveu cada palavra sob a inspiração do Espírito de Deus e assim querer passar apressadamente por cima delas em desconsideração ao que Deus falou na sua palavra é impiedade. A propósito, a ideia por trás dessas duas palavras é tão importante que Paulo usa novamente santo e irrepreensível, essa dupla, em outro lugar desta carta para se referir à igreja. Olha Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito aqui é a mesma palavra traduzida como irrepreensível em Efésios 1:4. E esse propósito de santidade estava tão firme na mente de Paulo que ele repete isso em outras cartas. Nós lemos em Colossenses 1:22, olha esse texto. Colossenses capítulo 1, verso 22. Colossenses 1, 22 diz assim: agora, porém, diz o apóstolo, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E nós temos semelhante ideia de santificação em Filipenses 2,15 também, embora ele não use juntas as duas palavras, santo e irrepreensível. Ouça Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E nós podemos explicar a diferença entre essas duas palavras aqui, considerando o seu significado no original grego. A palavra grega aqui traduzida por santo, expressa a ideia de separado do uso profano para pertencer a Deus. É uma separação para Deus, não é apenas uma separação do mal, do pecado. E em um sentido coletivo, essa expressão foi usada primeiramente para se referir a Israel como nação santa ou povo santo. Você vai ver isso em Levítico 19:2, por exemplo. E agora Paulo usa essa palavra para se referir à totalidade dos eleitos de Deus, à igreja, que é o novo Israel de Deus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no 2º capítulo, verso 9, chama a igreja de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa segunda palavra aqui, irrepreensível, significa alguém livre de reprovação ou mancha moral. No Antigo Testamento, essa palavra era usada para se referir a alguma mácula em um sacrifício que o tornaria indigno de ser oferecido a Deus. Você vê isso, um exemplo disso, em Êxodo 29:1. Confira esse texto. Êxodo capítulo 29, versículo 1. Diz assim, Êxodo 29:1. Isto é o que lhe farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Aqui está a palavra. E no Novo Testamento, os crentes são os sacrifícios vivos, meus irmãos. Como diz Paulo em Romanos 12:1, e portanto devem se apresentar sem defeito moral diante de Deus. Assim nós podemos estabelecer que a diferença entre santidade e irrepreensível é que o primeiro é positivo,
refere-se à interior consagração a Deus, a pureza interior. O segundo termo é negativo, denota pureza exterior, a consagração exterior a Deus, uma vida sem repreensão moral como resultado da pureza interior, a vida sem defeito moral que resulta daquele princípio santo que opera internamente em todos os crentes. Todo crente que tem Cristo Jesus tem esse princípio de santidade que deve operar na sua vida e está operando. E quando Paulo toma as duas palavras juntas, ele está expondo santidade na sua inteireza, na sua essência. Por isso que é importante considerar as palavras. Paulo não está usando palavra ao léu aqui. Ele está querendo transmitir uma ideia precisa. E ele está dizendo então que o propósito da eleição é uma vida de total consagração a Deus, em que há uma harmonia perfeita entre o interior e o exterior no que respeita à santidade, à consagração a Deus. Numa palavra, um coração puro leva a uma vida inteiramente pura. É isso que o apóstolo está dizendo que é o propósito da eleição. Essa é uma maneira sucinta, meus irmãos, do apóstolo dizer que o objetivo de Deus na salvação por meio de Cristo é reverter os trágicos e lamentáveis efeitos da queda do homem no Éden. É a mesma coisa que o apóstolo João disse em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Ouça: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O homem, você sabe, foi originalmente criado em pureza e santidade perfeitas. Mas a obra do diabo foi derrubar o homem da sua condição santa e imaculada. Mas graças a Deus, meus irmãos, por Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, a quem Ele enviou para desfazer as obras do diabo. As Escrituras nos dizem que Cristo se apresentou como um sacrifício sem mácula em nosso lugar diante de Deus. O autor de Hebreus diz: tanto de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. E o apóstolo Pedro ensina a mesmíssima coisa em 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. Diz assim o apóstolo Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E foi porque Cristo se ofereceu na cruz como sacrifício sem mácula a Deus em nosso lugar, o perfeito pelo corrupto, que nós, meus irmãos, podemos nos apresentar diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Qualquer noção de santidade deve começar com Cristo Jesus, não com comportamento. A santificação abrange a obra de Cristo na cruz, a sua morte e ressurreição. É aqui que nós começamos. Se não tiver essa união com Ele pela fé, não há verdadeira santificação. Por isso o acréscimo nele, eleição nele é importante. A natureza santa de Cristo foi compartilhada conosco. E por essa razão, o propósito é que nós sejamos agora santos como Deus é santo. Que nós nos tornemos como Ele em seu atributo essencial, a santidade. Como Ele mesmo disse em 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 a 16. O apóstolo diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, se você está com dúvida sobre qual é o plano de Deus para a sua vida, o apóstolo Paulo resume em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu já disse aqui em outra ocasião, nessas exposições de Efésios, Deus não está brincando de esconde-escondes. A vontade de Deus não está escondida. A vontade de Deus está revelada. Tudo que nós precisamos saber
para a nossa vida. O plano de Deus, o que Ele quer para nós está registrado aqui na sua palavra. E a vontade de Deus para nós é a santificação. Esse é o propósito da salvação em relação a nós. Sermos semelhantes a Deus, santos e irrepreensíveis. Deus nos criou para glorificá-lo, ao expressarmos a sua imagem e semelhança, ao manifestarmos a sua natureza e caráter em Cristo. E esse propósito é o propósito que o diabo tentou frustrar. E isso é recuperado e levado adiante em Cristo Jesus. Não há nada de mais importante que Deus tenha para fazer na sua vida e na minha do que nos santificar. E é isso que nós devemos considerar. Todavia, o propósito da salvação não é apenas que sejamos santos e irrepreensíveis, mas, acrescenta o apóstolo, na sequência do texto, verso 4, que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é uma adição, meus irmãos, importantíssima, pela qual nós não podemos simplesmente passar a galope como se fosse de pouca significância. A ideia de ser apresentado santo e irrepreensível na presença de Deus aparece outras 3 vezes no Novo Testamento. Os 5 nós já lemos aqui. A segunda vem pelo mesmo apóstolo em Colossenses 2, que nós também já lemos aqui. E a última vez que as Escrituras registram a ideia de nós sermos santos e irrepreensíveis, apresentados diante de Deus nessa condição, é em Judas 24. Olha esse texto, Judas, capítulo 24, capítulo único, versículo 24. Judas 24 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação maculados diante da sua glória, diante da presença gloriosa de Deus. Todas essas ocorrências aqui, meus irmãos, referem-se ao futuro, quando os crentes vão entrar definitivamente na presença gloriosa de Deus, livres de qualquer impureza e imperfeição. Então, Cristo está trabalhando nos nossos corações com um propósito absoluto: santificar a igreja para que no futuro Ele a apresente diante de si sem mácula, como diz Efésios 5:27. A nossa salvação vai alcançar a plenitude quando nós formos glorificados em Cristo. Um estado muito superior do que o de Adão e Eva no Éden, porque lá o pecado era uma possibilidade. Adão e Eva foram criados em pureza e santidade originais, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Havia possibilidade de queda, mas quando nós formos glorificados, no novo céu e na nova terra, jamais nós vamos transgredir a lei do Senhor e nos rebelarmos contra Ele novamente. Não vai mais ter essa possibilidade, porque o pecado e a morte, o sofrimento estarão completamente, inteiramente banidos da Deus. Esse é o propósito de Deus a nosso respeito. Medite nisso. Adão se elevou, quis ser como Deus e nos tornou pecadores. Jesus se rebaixou, fez-se homem, abrindo mão por um tempo das suas prerrogativas divinas, para nos transformar no interior e no exterior, a imagem do Filho eterno de Deus, uma nova raça, santa e irrepreensível. Todavia, esse propósito, que alcançará completude no futuro, já começa agora no presente. O que Cristo fará no futuro para a sua igreja é o que Ele no momento está fazendo pelos crentes. E que esse é o desejo de Cristo para a sua igreja desde agora, é claramente percebido em Filipenses 2,15 que nós lemos, quando Paulo diz que os crentes de Filipos deveriam ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E disso também podemos ter certeza pelo fato de que as Escrituras não nos dizem de maneira meramente indicativa, serão santos no futuro, como eu sou santo. Mas nós lemos em tom imperativo, em 1 de Pedro 1,16, sejam santos agora mesmo, como eu sou santo. Cristo coloca então os eleitos desde agora em santidade perante Ele, perante Deus. Essa expressão aqui, perante Ele, significa literalmente abaixo na face ou no olho de alguém. Os eleitos são desde agora santos e irrepreensíveis, bem abaixo no olho de Deus.
Os eleitos não são santos e irrepreensíveis meramente debaixo dos olhos dos homens. É importante você ter isso em mente. Por isso que esse é um acréscimo importante aqui. É perante Deus que Cristo nos coloca. A nossa santidade e inculpabilidade é diante de Deus. Deve ser diante de Deus. Deus não escolheu você para ser um respeitável hipócrita em público. Deus não escolheu você para ser um sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Deus não escolheu você para ter uma vida dupla. Deus não escolheu você para ser um religioso publicamente, enquanto secretamente pratica pecados sexuais, como pornografia, fornicação e adultério. Deus não escolheu você para frequentar uma igreja aos domingos, enquanto durante a semana você vive como se Deus não estivesse olhando a maneira como você trata seus funcionários, como você fecha os seus negócios, como trata o seu cônjuge e filhos, como você procede nas suas conversações, como você lida com as suas amizades não crentes e etc. Eu deixo para vocês multiplicarem os exemplos aqui. Cristo atraiu os eleitos para viverem uma vida santa e irrepreensível diante do olhar daquele que sem erro e imediatamente detecta e desaprova o pecado, mesmo que os olhos humanos não sejam capazes de identificar a hipocrisia por trás do disfarce, da máscara. 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós lemos também em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto diante da santidade de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. O temor do Senhor é você viver a sua vida sob a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre você, contemplando a sua vida a cada instante. Isso é o temor do Senhor. E isso significa, meus irmãos, que nós devemos ser santos e irrepreensíveis em comunhão com Deus. Porque uma vez que os eleitos foram atraídos irresistivelmente até Cristo, eles não estão mais fugindo da presença de Deus como Adão no Éden, como diz Gênesis 3:8. Aqui então está a essência da salvação. Comunhão com Deus, companheirismo com Ele. Ou como diziam uns antigos reformadores, a essência da vida cristã é viver a vida corandeu, diante da face de Deus, contemplando a face de Deus. O objetivo mais elevado da vida cristã é viver a vida contemplando a face de Deus, sob a sua autoridade e para a sua glória. Essa era a realidade para Adão no Éden antes da queda. Uma vida perfeita, de perfeita comunhão com Deus, com seu Criador, que foi perdida por causa da sua rebelião. Mas mesmo após as trágicas e lamentáveis consequências da queda de Adão para todo o universo, Deus escolheu, ainda assim, na sua misericórdia e graça, algumas pessoas para caminharem com Ele, para andarem na sua presença perante Ele, como Enoque. E houve também um outro indivíduo, Abraão, que Deus escolheu para andar com Ele, conforme diz em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E o propósito, meus irmãos, para todos os eleitos de Deus é o mesmo que era para Enoque e Abraão. Você percebe a grandeza disso? Nós, gentios, nos confins da terra, nós temos os mesmos privilégios espirituais que aqueles grandes homens notáveis de Israel. Imagina um judeu ouvindo isso, Paulo ensinar isso daqui. Colocar os gentios, pecadores pagãos perante o Senhor. É o que nós estamos aqui, nessa noite, na presença de Deus. Pela graça e misericórdia de Cristo, Deus atraiu os eleitos para Cristo para que, como expressa o apóstolo João em sua primeira carta, eles andem na luz como Deus está na luz. 1 João 1,17. E logicamente, meus irmãos, isso só é possível se o homem for santo, se ele estiver ligado a Cristo e batalhando contra o pecado. Deus é santo. Ou nas palavras de João, deixe-me citá-lo novamente, Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João, capítulo 1, verso 5.
Portanto, devemos andar na luz, sermos santos e irrepreensíveis, sermos perfeitos, como vocês quiserem chamar isso, porque isso é compatível com a natureza de Deus. Deus é luz, Deus é santo, Deus é absolutamente perfeito. Mas isso aqui não é tudo. O apóstolo faz mais um acréscimo importante aqui. Ele diz, e em amor, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Os comentaristas e as traduções bíblicas divergem quanto à posição dessa frase no texto. Se ela pertence ao versículo 4 ou ao versículo 5 e a qual palavra ela está relacionada. A Almeida Revista e Atualizada, a tradução que eu estou usando aqui no púlpito, coloca essa expressão no final do versículo 4, mas ligada com predestinou no versículo seguinte. Diz assim, em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, etc. A Nova Versão Internacional também liga a expressão em amor com predestinou. Mas, diferentemente da Almeida Revista Atualizada, que eu estou utilizando aqui, a NVI coloca a expressão em amor no versículo 5. Outras traduções ligam a expressão em amor com a palavra escolheu, lá no início do versículo 4, como faz a Nova Versão Transformadora. Diz assim, a Nova Versão Transformadora. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, inseriu aqui a palavra em amor, e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Outra maneira de ler isso seria, Deus nos escolheu em amor e etc. Mas em outras traduções, um pouco mais antigas, como a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida, a expressão em amor aparece no final do versículo 4, ligada a santos e irrepreensíveis diante dele. Diz assim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A Almeida Corrigida e Fiel traduz dessa maneira. Qual das três traduções é correta? Onde que entra essa palavra em amor? Em meu juízo, essa última tradução, a Almeida Corrigida e Fiel, é a tradução que posiciona a expressão em amor corretamente no texto, ligando-a com santos e irrepreensíveis perante ele. Eu quero dar apenas duas razões, rapidamente, porque eu considero isso correto, embora existam outras razões. Em primeiro lugar, porque é desnecessário ligar a expressão em amor com a palavra escolheu no versículo 4 ou com a palavra predestinação no verso 5, porque isso seria redundante. O próprio ato da eleição ou predestinação divina, que é independente de algum mérito antevisto em nós, é uma clara demonstração do amor de Deus. Com ódio não foi que ele nos escolheu, evidentemente foi com amor. Em segundo lugar, porque Paulo usa a expressão em amor 4 vezes aqui no livro de Efésios. E nunca se refere ao amor de Deus, mas ao amor humano. Efésios 4:2, Efésios 4:15, 4:16 e Efésios 5, sempre refere ao amor humano. Portanto, como eu entendo a questão, a expressão em amor está qualificando aqui a santidade dos eleitos e não descrevendo a maneira como Deus nos escolheu ou predestinou. E isso é sustentado, meus irmãos, não apenas pelas razões textuais que eu mencionei anteriormente, mas também por razões teológicas. O amor, ele é a consumação da santidade, da semelhança com Cristo. Na expressão em amor, nós temos a essência da santidade, da imitação de Cristo, da vida cristã. É como se Paulo estivesse dizendo que o amor é a consumação da santidade aqui. Ele expressou a mesma coisa, em outras palavras, em Romanos capítulo 13, verso 10, quando ele diz assim, o amor, o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13, 10. E de fato, o Senhor Jesus, quando questionado por um doutor da lei sobre qual era o maior mandamento, resumiu em 2 mandamentos para amar a obediência que Deus deseja, toda a obediência que Deus deseja dos seus filhos. Marcos 12:30 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, o amor resume aqui a essência da vida cristã, da santidade diante de Deus. O amor, meus irmãos, é o próprio resultado da regeneração, do novo nascimento.
Se alguém não ama, não tem o coração regenerado, não recebeu a vida de Deus na sua alma, porque Deus é a própria essência do amor, como diz 1 João capítulo 4, verso 8. E o amor em questão aqui é o amor ágape, é o amor que procura entregar-se, se doar sem reservas, não é um mero sentimento, é um amor que busca se entregar sacrificialmente a Deus e ao próximo. No que respeita a nosso amor a Deus, Jesus disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras, João 14, 24. E a pureza do nosso amor a Deus é demonstrada pelo nosso amor ao próximo. Envolve os nossos semelhantes, porque o nosso próximo é feito à imagem e semelhança de Deus, a quem nós adoramos e amamos acima de tudo. O amor a Deus sempre traz a reboque esse amor ao próximo. O amor a Deus é incompleto a parte do amor ao próximo e vice-versa. O dever de amar não permite a omissão de nenhum desses dois mandamentos. A santidade não permite a omissão de nenhum desses dois mandamentos para amar. O amor a Deus inicia o amor ao próximo. Deus nos ama primeiro, então nós podemos amá-lo de volta e ao mesmo tempo amar outras pessoas. Eu estou apenas dizendo, em outras palavras, o que disse o apóstolo João na sua primeira carta. Estou usando aqui João para comentar Paulo, por assim dizer. João diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Coisas diretamente relacionadas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, tendo Deus nos escolhido e nos unido a Cristo, o resultado é que são removidos o ódio a Deus, a resistência aos seus mandamentos, a falta de prazer na presença de Deus e o medo da sua santa presença. Todos esses obstáculos entre o homem e Deus são removidos por iniciativa divina. E agora o homem em Cristo vem livre e irresistivelmente atraído à santa presença de Deus em amor. Antes do pecador ter a sua eleição divina manifestada por meio da fé em Cristo, ele estava em inimizade contra Deus, porque ele não se sujeitava à lei de Deus, nem poderia estar, como diz Paulo em Romanos 8,7. E portanto ele permanecia na presença de Deus apenas como um condenado. Deus era para ele um justo e terrível juiz. Era só essa maneira que ele tinha Deus. Mas uma das coisas grandiosas, meus irmãos, que a obra redentora de Cristo realiza em nosso favor, é o que nós lemos novamente em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, então, o eleito, unido a Cristo, se deleita na presença de Deus. E então sua alma clama por Deus como salmista. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42. E para o eleito, meus irmãos, a obediência a Deus, a santidade, não é um fardo, não é um dever penoso, uma obediência mecânica. Pelo contrário, para ele, como diz o apóstolo João em sua primeira carta, os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João 5,3. Mas ele se deleita também, não apenas na presença de Deus, mas na companhia de outros crentes. E ele busca se entregar em favor dos outros, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. O crente manifesta a sua eleição para a santidade em amor, fazendo coro com o salmista na disposição do seu coração, na sua intenção, na sua prática. Diz assim o salmista no Salmo 16: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Salmo 16, 3. A santidade, portanto, é uma questão de amor. Primeiro amor a Deus, depois amor ao próximo. O amor é a mola propulsora da santidade e da inculpabilidade. É o solo no qual brota a verdadeira santidade. Não é uma questão de obediência mecânica ou de moralismo austero. De fato, em Judas 24, que nós lemos aqui, assim como em Efésios 1,4, a ideia de sermos apresentados santos e irrepreensíveis na presença de Deus é seguida de uma expressão definidora de santidade. Qual é essa expressão?
com exultação ou grande alegria. De todas as vezes que essa palavra, essa dupla é usada no Novo Testamento, esse é o único lugar, junto com Efésios 1:4, que é seguida dessa expressão definidora. Em Efésios, em amor, e aqui em Judas 24, com exultação ou grande alegria. Ouça a tradução da NVI. Para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Era isso que estava ausente, meus irmãos, na religião judaica e na vida do próprio apóstolo Paulo antes da conversão. Amor e alegria. Sem amor e alegria não há verdadeira santidade, não há cumprimento da lei. Há meramente uma conformidade mecânica com ritos e preceitos. É isso que você vê em cada muçulmano hipócrita. Eles são religiosos extremamente meticulosos na observância da Sharia, a lei islâmica. Eles oram 5 vezes por dia, religiosamente, com seu corpo em direção à cidade de Meca, na Arábia Saudita. Eu conheci um missionário brasileiro que ficou 10 anos entre muçulmanos. E ele usava o futebol como estratégia de relacionamento com o povo. E às vezes ocorria que as partidas de futebol coincidiam com a salat, as orações obrigatórias que os muçulmanos devem realizar diariamente voltados para Meca. Então, eles retiravam-se da partida e ali mesmo no campo de futebol, eles se curvavam, tocando a testa no chão para cumprir o rito religioso. Isso mostra que eles são muito mais comprometidos com a sua religião do que muitos crentes, infelizmente. Contudo, o Islã avança pela espada. O Islã avança pelo ódio. Não há amor a Deus nem amor ao próximo genuinamente. Dos 50 países onde os cristãos são perseguidos, elencados pela lista da perseguição mundial, produzida pelo Portas Abertas, 30 são países islâmicos. Dos 50, 30 são islâmicos. Quase 4.500 cristãos foram mortos entre 2023 e 2024, sendo que 69% deles foi na Nigéria, país com uma das maiores populações muçulmanas da África Ocidental. E você tem ausência de amor não apenas na religião hipócrita dos muçulmanos, mas também todo tipo de moralismo religioso e religiosidade hipócrita. A moralidade é negativa nesses casos aqui. Ela impõe sanções apenas para regular o comportamento. Significa meramente, não faça isso, não faça aquilo, não beba, não fume, não roube, não mate. E tudo isso nós não devemos fazer, evidentemente. Não deixe de frequentar a igreja aos domingos. E isso frequentemente, essa moralidade negativa, frequentemente é confundida com santidade. Alguém pode se conformar perfeitamente a isso e, no entanto, estar longe da verdadeira santidade. O que há, na verdade, é apenas uma moralidade negativa, melancólica e sem fervor na direção de Deus e de outras pessoas. Mas a santidade autêntica não é meramente negativa, ela é ativamente positiva. Na negação de cada um dos 10 mandamentos, a nossa lei moral, o correspondente positivo deve ser entendido e vice-versa. Não basta apenas não termos outros deuses, nem fabricar ídolos, nem não tomar o nome de Deus em vão. Nós temos que positivamente amar a Deus e bendizê-lo de todo o nosso coração com alma, força e entendimento. Não basta apenas não matar, não roubar, não adulterar. Nós temos que positivamente amar o próximo como a nós mesmos. Não basta apenas não matar. Eu tenho que fazer o possível para preservar a vida, para o bem do outro. Cada mandamento negativo está vinculado a um positivo. Por trás de cada proibição, nós temos um mandamento positivo que aumenta, que sumaria, o dever inteiro de um homem. Amarás. É isso que está por trás de cada mandamento negativo. Portanto, a santidade e o amor devem operar juntos. A santidade sem o amor é hipocrisia. Ainda que você obedeça todos os preceitos da lei, se você não tiver em primeiro lugar e acima de tudo amor a Deus e depois amor aos seus semelhantes, nada disso aproveitará a você. Pois o amor é a suprema virtude, maior que a fé e a esperança, porque o amor cumpre toda a lei. E a lei é um reflexo do caráter santo de Deus. Deus é ao mesmo tempo amor e santidade. E, portanto, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo devem manifestar santidade com amor,
como resultado da sua vocação celestial, como diz Hebreus 3:1. É esse caráter de Deus que nós devemos manifestar. E é claro que todos nós estamos desequilibrados por causa da queda. E até o fim da nossa vida a gente está tentando encontrar um equilíbrio. Como dizia um professor meu lá do seminário, o equilíbrio na vida cristã, infelizmente, é a realidade para alguns de nós, ou para a maioria de nós, é um ponto pelo qual nós passamos quando nós vamos de um extremo ao outro. Aquele que se acha muitíssimo equilibrado, já esteja talvez com um elevado conceito de si mesmo. Mas a gente pode chegar a esse ponto. Nós podemos buscar essa perfeição. Então, o ensino do apóstolo, em conclusão, neste versículo 4, é que nós nos tornamos cristãos porque Deus tomou a iniciativa de nos escolher, dentre a raça humana caída, para sermos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de seu Filho, o propósito é que nós tenhamos o mesmo caráter santo em amor, como aquele que é a cabeça do corpo, nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição, meus irmãos, define como nós nos tornamos cristãos e também define como nós vivemos enquanto cristãos. Nesta altura, à luz de tudo que foi exposto, permita-me fazer uma pergunta a você. Você é um eleito de Deus? Você está vivendo uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus em amor? Eu não estou aqui para colocar dúvida na sua certeza da salvação, nem abalar a sua segurança na esperança da glória. Não é esse o meu objetivo. Mas é bíblico que nós nos examinemos. O apóstolo Pedro exortou a igreja dizendo: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. 2 de Pedro 1:10. Você já confirmou se você é um eleito ou é um impostor? O teste foi posto diante de você aqui nessa noite. Você está vivendo por meio da fé em Cristo uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus, amando a Ele e amando ao próximo como a si mesmo? Você é santo como Deus é santo? Não significa ser perfeito. Você está lutando contra o pecado? Você está se tornando mais santo do que era ontem? Você odeia o pecado e ama a Deus e tudo que Ele ama? Você tem um relacionamento verdadeiro, autêntico, íntimo com Jesus e está buscando ser semelhante a Ele na alma e no seu exterior? Você nunca deve pensar na sua eleição, na salvação separada da santidade. Você não é um escolhido ainda se você ainda não entrou nessa vida de santificação, de correto relacionamento com Deus marcado pela obediência à sua palavra. Ou você está em Cristo, ou você está no pecado. Não é possível coexistir nas duas esferas ao mesmo tempo. Porque foi por iniciativa de Deus que Cristo foi feito para nós. Sabedoria, justiça e santificação e redenção, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:30. E se você não tem certeza de que é um eleito, decida, querido, hoje mesmo abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo pela fé, confiando que a sua morte e ressurreição é a única maneira de você participar da santa natureza divina e se livrar da ira vindoura. E se você enxerga evidências de eleição divina em sua vida, se você é um crente, eu quero te encorajar a fazer isso, me inclui também, cada vez mais. Fazer da santidade universal da vida o seu alvo supremo para glorificar a Deus. Eu quero te encorajar a isso. Faça da santidade universal da vida. Não escolha, não tome Cristo parcialmente. Eu vou obedecer só aqui ou eu vou obedecer só ali. Tome Cristo por inteiro, tome Ele, esteja nele por inteiro. Obedeça a Ele como um todo. Não tome Cristo pela metade. Faça da santidade universal da vida o seu alvo supremo para glorificar a Deus. Assim como no Antigo Testamento, o sacerdote tinha um diadema de ouro preso no seu turbante, na altura da testa, com a seguinte inscrição: santidade ao Senhor, grave, consagrado ao Senhor em tudo que você fizer. Na sua conversação, na maneira como você trata o seu cônjuge, no modo como você lida com seus pais, no seu procedimento com os seus funcionários, na sua submissão às autoridades civis e eclesiásticas, na maneira como você se relaciona com o sexo oposto, no modo como você administra as suas finanças, na forma que você se veste e etc. Que tudo em você comunique santidade ao Senhor, esteja estampado na sua testa, no seu peito, que isso seja visível para todos.
sabendo que toda a sua vida está debaixo dos olhos de Deus. E se você negligenciar isso, eu quero te dar uma palavra pastoral aqui. O Senhor, como bom pai, saiba, Ele vai te disciplinar. Porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, como diz o autor de Hebreus. E Ele fará isso, não apenas porque Ele quer que sejamos santos, isso é verdade, mas porque Ele vai levar esse propósito até a sua completude. Como diz Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se você sabe que foi um chamado para a santidade, corra para o alvo, não perca tempo. Um verdadeiro eleito de Deus, ele está se empenhando arduamente na sua santificação. Porque, como diz o apóstolo João, todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem a esperança da glória? Santifique-se, faça disso o seu alvo. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, confirma-a no coração dos meus irmãos e dá-nos graça para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença em amor. Amém.